alunos do 9º ano, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 70, na qual teremos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos lá? Modalização. E como detalhamento, teremos então a modalização em textos jornalísticos, narrativos e argumentativos, conceito, tipos e recursos linguísticos empregados e efeitos de sentido produzidos. Então, vamos iniciar mais uma aula? Então, pessoal do 9º ano, nós vamos conversar sobre o conceito, sobre a ideia da modalização. Então, em linhas gerais, mais adiante nós vamos verificar esse conceito, mas entendam que modalização é a forma como o enunciador, ou seja, a pessoa que está produzindo ali os enunciados, seja falando ou escrevendo, vai manifestar a sua atitude sobre aquilo que ela está falando ou escrevendo. É isso mesmo. Então, por mais que a pessoa que está ali falando ou escrevendo algo queira parecer que está sendo neutra, que não tem um posicionamento sobre aquela situação, que não tem um modo de pensar sobre aquilo, existem ali algumas palavras que são empregadas e que elas acabam revelando, sim, uma certa opinião, um certo ponto de vista, ou seja, o posicionamento de quem está falando ou escrevendo sobre aquele tema. Então, quando falamos em modalização, nós buscamos observar justamente nos textos a ocorrência dessas palavras que vão revelar essas opiniões, mesmo que em textos em que, teoricamente, as opiniões deveriam ser evitadas, aquelas opiniões pessoais, vamos dizer assim, né? Então, justamente para isso, nós selecionamos uma notícia. Em notícias, né, de maneira ideal, de acordo com os profissionais que trabalham, né, aí com as notícias, os jornalistas, busca-se, tem-se a ideia de que o fato deve ser noticiado de uma maneira, da melhor maneira que é possível e sem revelar ali algum tipo de posicionamento. Então, quem escreve o texto da notícia ou está ali falando aquele texto, deve ser o que eles chamam de neutro, deve ser o mais neutro possível. Mas será que, de fato, serão neutros? Serão neutros esses textos, essas falas? É isso que nós vamos observar a partir de agora. Então, esse texto que nós selecionamos fala aí, é uma notícia sobre a publicação de um livro, um fotolivro, né, que tem ali imagens e textos e que se dedicou a registrar infâncias amazônicas, né, crianças na Amazônia, né? São então fotos e textos sobre a vida de crianças dos diferentes, vamos dizer assim, lugares da nossa Amazônia, né? Aí diferentes cidades. E então o objetivo desse livro é justamente expor e registrar essas infâncias. Então, essa notícia está noticiando este fato, a publicação deste livro. Então, vamos ler esse texto juntos? Vamos lá. Livro de fotógrafo sobre crianças na Amazônia chega de graça a escolas. Obra de Araquém Alcântara reúne histórias de crianças de 6 estados. Na aldeia dos Camaiurá, no Mato Grosso, Raoni, de 8 anos, faz uma cambalhota e mergulha na Ipavu, a Lagoa Sagrada. Em Periquitaquara, no Pará, Pedro, de 12, diverte-se ao subir no açaizeiro e observar a floresta encantada. Já a Franciele, de 10, em Chapuri, no Acre, equilibra-se nos troncos e cipós, imaginando-se atleta nas Olimpíadas. As diversões, os sonhos e as histórias de 15 crianças de 6 estados da Amazônia descortinam uma paisagem de inocência e das raízes culturais no livro Amazônia das Crianças, do fotógrafo Araquém Alcântara. Para inspirar,
O trabalho está dividido em 2 volumes. Segundo explica o patrocinador da pesquisa, no primeiro livro, crianças indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e urbanas narram as histórias. No segundo volume, as experiências são acompanhadas de contextos históricos, sociais, econômicos e ecológicos. A proposta é inspirar os professores da educação infantil a trabalhar esses temas em sala de aula, a fim de sensibilizar para a preservação da maior floresta do mundo e para o cuidado com os moradores da região. Segundo o que foi divulgado, o trabalho é voltado particularmente para a educação infantil e, por isso, pode ser solicitado por escolas públicas ou privadas, organizações não governamentais e bibliotecas. O patrocinador do trabalho disponibilizou o livro para ser baixado gratuitamente com um guia de utilização para os professores, para comunidades. O banco patrocinador garante que cerca de 2.000 livros serão distribuídos a escolas públicas, incluindo escolas das comunidades envolvidas no projeto, que receberão a nova publicação de Araquém e um acervo com 120 outros títulos. A chegada do livro pode ser uma emoção diferente para Samuel, de 11 anos, morador de Manaus, Amazonas. Adoro minha escola, principalmente a biblioteca. Lá tem livros que eu amo. Um deles é de fotos da floresta. Fico besta com aquele tanto de verde e de rios bonitos. As fotos me fazem sonhar, escreveu. O menino sonhador vai poder ler o livro em que ele é protagonista. Então vejam, nesta notícia nós podemos então saber sobre essa publicação e inclusive conhecer um pouquinho sobre cada personagem. Vocês viram então que eles enfatizaram ao longo do texto, né, que temos aí uma criança de uma região extrativista, temos uma criança de uma região indígena e temos também crianças urbanas, né, porque a Amazônia é sim essa região tomada por essa densa floresta, a maior floresta tropical, né, que se tem na atualidade no mundo. Mas há também algumas cidades no meio dessa floresta, no caso Manaus, né? Então, o personagem que representa aí o estado do Amazonas é justamente um menino que vive em Manaus e é, portanto, uma criança urbana no meio de toda essa floresta, dessa imensidão verde, ok? Então, neste texto aí, por ser uma notícia, esperamos que tenhamos aí um texto que é neutro, correto? A neutralidade, narrando apenas o fato, certo? No caso aí, a publicação deste livro sobre as crianças da Amazônia. Mas aí, vamos lembrar o seguinte, nós estamos estudando aqui nesta aula sobre modalização. Eu já adiantei um pouquinho sobre o conceito no início desta aula, mas agora a gente vai reforçar na cartela. Olhem só, modalização. As modalidades, né, são as modalizações, revelam a atitude do falante perante o enunciado que produz. Mesmo quando o falante procura isentar-se com essa atitude, já reflete um posicionamento diante do dito. Então, o que a gente pode entender a partir disso? Que, por mais que tente, nenhum enunciado vai ser totalmente neutro. Sempre quando você escreve ou quando você fala sobre qualquer coisa, existem palavras que estão ali revelando de alguma forma a maneira como você se relaciona com o tema que está sendo colocado ali nas suas falas, nos seus escritos, né? Tem ali sim, porque você sempre vai ter algum tipo de posicionamento. Existem textos que talvez não desejem que você revele esse posicionamento, mas existem palavras que acabam entregando isto, né? E é justamente sobre isso que nós estamos conversando nesta aula, certo? E aí, justamente para refletir sobre isso, a nossa próxima cartela nos mostra justamente isso, a questão dessa suposta imparcialidade em textos jornalísticos, né? Por regra, né? Aí por ideal da profissão, né? Da forma como eles devem exercer a sua maneira de noticiar, né? Os repórteres precisariam
ter o discernimento para distinguir entre o que é fato e o que são injunções externas à ordem da realidade, que poderiam comprometer a objetividade do seu relato, né? Então, em tese, né, teoricamente, o jornalista deve sempre buscar noticiar os fatos, buscando ser objetivo e buscando evitar ali tomar partido, concordar ou discordar com aquele fato. Naquele momento da notícia não é o espaço de expressar opiniões. Existem outros tantos textos na esfera jornalística que têm essa função da opinião. Teoricamente, para os jornalistas, né, as notícias devem ser, portanto, neutras, devem se ater apenas ao fato, de maneira objetiva. Mas, será que isso realmente acontece? É o que nós questionamos a partir da nossa próxima cartela. Vamos então, acompanhem comigo. Olhem só o que dizemos aí para vocês. Imparcialidade. Será, né? Questionamos, será que esse texto aí, que é uma notícia e, portanto, deveria ser totalmente imparcial, será que ele é completamente imparcial, completamente neutro? Então agora vamos retomar o mesmo texto que acabamos de ler, mas notem que temos agora algumas palavrinhas em destaque, em vermelho. Atentem que essas palavrinhas, elas são adjetivos, elas são advérbios, né? Ou locuções adverbiais. E elas acabam, de alguma forma, indicando e demonstrando como é que a pessoa que escreveu esse texto se posiciona sobre este fato, sobre a publicação deste livro. Será que ela acha positiva ou negativa essa publicação? A gente consegue identificar isso pela leitura deste texto. E, além disso, temos uma pessoa, né, uma personagem que foi entrevistada e que está aí, as falas dessa personagem estão aí presentes nesse texto. Será que esse menino achou bom ou não, né? Achou legal ou não esta publicação? Qual é a posição dele sobre este fato? Então agora vamos retomar o texto, olhem só. Na aldeia Camaiorá, no Mato Grosso, Raoni, de 8 anos, faz uma cambalhota e mergulha na Ipavu, a lagoa sagrada. Nota aí então que ele fez questão de ressaltar o fato de a lagoa ser sagrada e que temos aí então uma lagoa sagrada, essa ideia dentro de uma aldeia, né? Então nota aí essa aproximação desses fatos, dessa caracterização, né? A criança da aldeia está ali mergulhando em uma lagoa que não é qualquer, ela é sagrada perante o seu povo, correto? Seguindo adiante, no mesmo texto, lá em outra localidade do Pará, o menino Pedro, ele faz o quê? Ele está no Pará, ele tem 12 anos e ele sobe no açaizeiro. Notem aí que a pessoa que escreveu esse texto fez questão de enfatizar qual é a árvore que está sendo, vamos dizer assim, escalada pela criança, não é? E que essa floresta, onde está esse açaizeiro, que essa criança está escalando, é uma floresta encantada. Olha só que interessante. Então, tem essa questão positiva, né? A lagoa é sagrada, a floresta é encantada, essa criança está ali interagindo com uma árvore, né, que inclusive é muito associada ao estado do Pará, né, o fruto do açaí, a árvore é o açaizeiro, né, e não que não se associe esta árvore aos outros estados da Amazônia, perdão, não é isto, mas é que para os outros lugares do Brasil, né, há essa associação muito estreita do estado do Pará com esta árvore e com a bebida do açaí, certo? Vamos adiante, porque tem mais coisas interessantes aí neste texto que nós destacamos para vocês. Vamos lá, então. Aí, quando ele continua a falar, né, sobre essas crianças, aí agora aquele parágrafo ali fala sobre, né, faz um certo resumo. As diversões, os sonhos e as histórias de 15 crianças de 6 estados da Amazônia. Nota aí de novo essa ênfase no espaço. De onde vêm essas crianças? É da Amazônia, né? Há essa necessidade de enfatizar isto, porque o contexto pede, mas ele sempre está ali repetindo essa situação, né? E descortinam uma paisagem de inocência e raízes culturais no livro A Amazônia das Crianças. Então, novamente,
né? A Lagoa Encantada, agora a paisagem é de inocência. As raízes expostas aqui neste livro são raízes culturais. Então percebam que esses adjetivos ou locuções adjetivas de inocência e culturais vão mostrando sempre essa publicação como algo que é importante, que trabalha assim de fato dentro desse universo infantil, né? Que tem relação com esse universo infantil e que tem o claro objetivo de quê? De mostrar aspectos culturais desta, vamos dizer assim, desta região na qual essas crianças vivem, né? Então notem aí que a gente está selecionando alguns pontos. Tem mais, vamos avançar então, vamos lá. Olhem só. Nesse trecho aqui, né, eles vão explicar um pouquinho sobre a questão desse trabalho. Notem que nesse ponto nós não destacamos nenhum trecho. Ali aquela parte em vermelho é o título, né, o subtítulo, na verdade, né, para inspirar. É o parágrafo no qual se está explicando o que foi feito e a questão, né, do patrocinador e dos volumes dos livros, né, que serão publicados. Um tem uma forma, o outro volume vai ter uma outra maneira de publicação, certo? Então vamos avançar. Olhem só, a proposta é inspirar os professores da educação infantil a trabalhar com esses temas, no caso os temas relacionados à Amazônia, né? Esses temas em sala de aula a fim de sensibilizar para a preservação da maior floresta do mundo. Então nota que de novo aí, em relação ao nome floresta, né, houve a necessidade de enfatizar essa questão de ser a maior floresta. E é a maior do mundo, não é a do Brasil, não é a da América do Sul, é do mundo, né? E isso novamente é algo positivo. Olha o tamanho da importância desse trabalho, né? Ele vai selecionando elementos, expressões que vão demonstrando justamente essa situação e vão situando no espaço todo esse trabalho que foi feito e vão demonstrando essa importância desse trabalho. Essas expressões que a gente vai juntando ao longo do texto, daqui a pouco vão nos mostrar qual é a atitude dessa pessoa que escreveu esse texto sobre o fato que ele noticia, né? E aí, segundo o que foi divulgado, o trabalho é voltado particularmente para a educação infantil. E aí, vamos à nossa próxima tela, né? O patrocinador do trabalho, né, foi patrocinado por um banco, nós omitimos aqui o nome do banco, né, disponibilizou o livro para ser baixado gratuitamente. Então, de novo, a seleção de um advérbio aí que mostra que o trabalho foi feito, é um trabalho bacana, é um trabalho muito importante e, além disso tudo, é gratuito. Para quem quiser baixar, pode ter acesso, né? É direcionado para as escolas públicas, mas também as privadas podem ter acesso. Então veja aí a seleção de mais um elemento que demonstra, sim, uma forma como a pessoa que escreveu esse texto se posiciona sobre o fato que está noticiando. Mais adiante, vamos lá. Para as comunidades, né? Então é justamente indicando como é que vai ser feita aí essa distribuição. Olhem só mais abaixo ali, a chegada do livro pode ser uma emoção diferente para Samuel, de 11 anos, morador de Manaus. Nota que sempre que ele vai relacionar, utilizar e fazer referência às crianças que fizeram parte do projeto e as atitudes que eles estão tendo, sempre tem aí uma preocupação em manter essa questão do imaginário infantil, né? Então a questão da floresta, da Lagoa Encantada, aqui a emoção que é diferente. Sempre tem essa preservação e essa indicação da questão de manter esse imaginário infantil presente ao longo do texto. E até aqui, então, nós mostramos as coisas e as falas, vamos dizer assim, as palavras, na verdade, de quem escreveu o texto. E aí, a partir de agora, aquele fragmento da fala do Samuel, que foi o menino entrevistado, né? A fala dele está entre aspas, ou seja, o discurso direto, a forma como ele falou está aí escrita no texto, né? Então, olhem só, adoro minha escola, principalmente a biblioteca. Vamos lá, então, avançando. Pode avançar, por favor. Lá tem livros que eu amo. Um deles é o de fotos da floresta. Fico besta
com aquele tanto de verde e rios bonitos. Então, notem quantas palavrinhas foram utilizadas aí para enfatizar, né, aí, no caso, a fala do menino sobre a nossa região, né, a questão da floresta, ficar besta, né, ficar embasbacado, surpreso, correto? E aí aquele tanto de verde, rios bonitos, né? E claro, não foi à toa que a pessoa que escreveu esse texto selecionou justamente essa parte da fala do Samuel, né? Nota que ela escreveu todo um texto enfatizando e demonstrando essa grandeza e essa importância do trabalho. Então, a fala da personagem Samuel, que ela colocou no seu texto, também é escolhida com esse objetivo, né, de enfatizar tudo isso que ela vem construindo ao longo do texto, essa coisa positiva, né? E ao final, ela diz, ela diz que, né, o autor, na verdade, diz, o menino sonhador vai poder ler o livro em que ele é protagonista. Então, novamente, ao se referir, né, à criança, notem que há essa preocupação com a preservação desse imaginário infantil, né? Então, o menino é sonhador, ok? Então, depois que nós lemos e relemos o texto, destacando algumas palavrinhas, agora o que a gente vai fazer? A gente vai organizar esses termos destacados em um quadro, certo? Então, vamos avançar, porque a partir desse quadro, vamos analisar algumas coisas. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, olhem só. Observem o seguinte. Notem aqui. Então, o que a gente tem aqui? Agora a gente vai fazer uma análise morfológica. O que é isso, professora, análise morfológica? A gente vai justamente dizer aquele trecho ali é um adjetivo, é um advérbio, é uma locução adverbial, é uma locução adjetiva, né? Então, me acompanhem aqui. Nós temos aqui, e nota que a gente não trouxe apenas o termo destacado em vermelho, a gente trouxe o termo junto com o elemento ao qual ele se refere. Então, por exemplo, né, a Lagoa Sagrada, subir no Açaizeiro, Floresta Encantada, crianças de 6 estados da Amazônia, uma paisagem de inocência, raízes culturais, a preservação da maior floresta do mundo. Então, na próxima tela, vamos avançar, por favor? Olhem só, então nota que nós tivemos ali adjetivo, locução adverbial, adjetivo novamente, mais algumas locuções adverbiais que vão expressar o espaço, o local, novamente o adjetivo e locuções adverbiais. Nota de novo que não é à toa que essas palavras foram utilizadas. Por quê? O adjetivo, vamos lembrar das aulas da primeira unidade, o adjetivo vai ser aquela classe gramatical que vai, de alguma forma, fazer modificações, que vai fazer ali indicar qualidades do nosso substantivo. E os adjuntos adverbiais, eles podem fazer modificações em relação ao verbo. Então, são justamente classes gramaticais que têm esse poder de alguma forma, modificar um pouco o sentido ou do substantivo ou do verbo ao qual eles se referem, às quais elas se referem. Vamos avançar então, porque nós temos mais algumas palavras em destaque. Olhem só. Temos aí então, por exemplo, ser baixado gratuitamente, emoção diferente, fico besta, aquele tanto de verde, rios bonitos, o menino sonhador. Notem aí que mais uma vez, para a próxima tela, por favor, novamente, advérbio, adjetivos. Aí a gente tem aí o advérbio, né, tanto com a locução adjetiva de verde. E aí, adjetivos novamente aqui na nossa proporção. Então, vejam que, novamente, o que nós vamos ter aí é a ocorrência dessas palavras, ou expressões, né? Ou adjetivo ou advérbio, ocorrendo nesse texto e justamente revelando alguns posicionamentos. Porque o que a gente pode ler a partir disso? A gente pode ler, até aqui, nossas análises já nos revelaram que a atitude de quem escreveu esse texto, essa notícia, é uma atitude positiva em relação ao fato noticiado, mesmo que em algum momento do texto não tenha lá. Ah, é muito bacana, foi muito legal, eu concordo, eu acho muito boa essa iniciativa. Não tem isso escrito no texto, mas ao lermos o texto com atenção e destacarmos esses termos, a gente consegue justamente filtrar essa modalização, essa atitude de quem escreveu o texto
sobre o fato que está sendo noticiado, ok? Então vamos avançar? Todos esses elementos destacados, eles podem ser então divididos, né? Existem os elementos destacados que vieram da fala, ou melhor, do texto escrito pelo jornalista, né? Estão aqui nessa parte da coluna. E os termos destacados que vieram da fala do menino, correto? E aí, como a fala do menino é um pouco menor, né? Então, temos ali um pouco menos de destaques, né, nessa fala deste menino. E aí, agora, a gente vai selecionar apenas a fala do menino aqui, né? Coloca aí, olhem só. Então, da fala dele, o que a gente destacou? Fico besta, né? Aquele tanto de verde e rios bonitos. O que a gente pode, então, compreender a partir da fala dele? A fala dele, em específico, mostra, né, que ele tem ali uma situação de quê? De encantamento. Isso mesmo. Encantamento em relação ao fato de ter participado do projeto, em relação ao fato de, por viver talvez na cidade, e ele talvez não tenha assim tanto acesso a essa floresta, ele não tenha assim tanta convivência, então ele tem também este encantamento em relação a toda essa floresta da qual ele tem proximidade, mas talvez não tenha tanta convivência, né? E esses elementos, essas falas deste menino, né, nos mostram então, pode avançar por favor, que o nosso entrevistado, ele não tem esse compromisso com a neutralidade, certo? Temos que lembrar disso. Ele é um entrevistado e ele é também a pessoa que participou ali do projeto, mas ele não tem o compromisso de ser neutro. E é isso que a gente tem que ficar bastante atento. Ele não é o jornalista, ele é um entrevistado. Então, a opinião dele pode aparecer sem problemas algum, tá? A opinião dele pode ficar evidente e tudo mais. Porém, vamos dizer assim, que a pessoa que escreveu este texto, essa notícia, certamente selecionou essa parte da fala dele com um propósito, né? Para contribuir com a atitude dela sobre o fato que está sendo noticiado, não é? Então, essa pessoa selecionou esse trecho de uma maneira bastante estratégica para contribuir com a forma como ela estava construindo o relato do fato que ela estava noticiando, ok? Então, falamos aqui um pouquinho dos fragmentos da fala do menino, agora nós vamos observar a fala de quem escreveu o texto, a notícia de um modo geral, no caso fala não, né? Os escritos, né? Então vamos lá, então, dos escritos da pessoa que escreveu a notícia tem muitos mais destaques, por quê? Porque era um texto muito maior, né? A criança tinha uma fala bem pequenininha ali destacada, né? Então, por exemplo, Lagoa Sagrada, Subir no Açaizeiro, Floresta Encantada, Crianças de 6 estados da Amazônia, né? Uma paisagem de inocência, raízes culturais, a preservação da maior floresta do mundo, né? Ser baixado gratuitamente, uma emoção diferente e um menino sonhador, né? Então, sobre esses trechos aqui, o que nós podemos ler a partir disso tudo? Vamos lá, então. Como eu já disse, isso revela para nós que a jornalista, ou o jornalista que escreveu esse texto, tem um posicionamento que é positivo e é favorável à ação, no caso que é dessa realização desse projeto, de registrar as infâncias da Amazônia e tudo mais. Por essa forma, pela seleção dos elementos, pela indicação aí de sempre enfatizar a grandeza da Amazônia, a inocência das crianças que estão ali vivendo suas infâncias e que, em dado momento, tem até um menino que se encanta e que é sonhador. Então, tudo isso, essa forma de enfatizar a Amazônia, a sua importância, a sua grandeza, e de também referenciar as crianças, né, ali que participam do projeto e que vivem suas infâncias nessa Amazônia, nós podemos, então, perceber que a atitude de quem escreveu esse texto, essa notícia, sobre o fato que ela noticia, é uma atitude que é favorável, é positiva. Em momento nenhum ela disse que concorda, mas a gente consegue ler essa atitude a partir da seleção das palavras que ela utiliza, né? E aí, nesse caso, vamos lá, vamos lembrar que
a jornalista, ela tem sim um compromisso profissional, vamos dizer assim, de ser ou buscar ser neutra, de noticiar o fato, né, pela sua função. E ela fez isso, ela noticiou o fato. Porém, ao fazermos uma leitura atenta, como nós fizemos aqui, nós conseguimos então perceber que não há neutralidade, não é? Ainda que ela busque parecer e tente fazer o texto neutro, a seleção das palavras que ela faz revelam a sua atitude diante do fato que ela noticia, que é justamente essa atitude em relação àquilo que se escreve, àquilo que se fala, e é isso que é a modalização, certo, gente? Então, a partir de agora no nono ano, vamos ficar sempre atentos para observar, né? Sempre no texto que supostamente é neutro, como notícias, como outros comunicados assim por diante, sempre é possível observar a atitude, o posicionamento de quem escreveu aquele texto a partir da observação de adjetivos e advérbios escolhidos para a composição daquele texto, ok?